8 horas 42 minutos. Já voltamos com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, ao vivo também no Face, que aliás hoje muito engajamento, o pessoal participando, comentando com a gente aqui, e também no YouTube e Instagram. E esse programa daqui a pouco estará em podcast. E aí é o que eu falava mais cedo, guarda aí esse podcast, vai lá na plataforma que você mais curte aí, Spotify, Deezer, SoundCloud, Amazon Music. Em qualquer uma dessas plataformas você vai encontrar o podcast da Folha FM, o de hoje, inclusive, onde estamos recebendo aqui o Renato David Clark, que fala sobre a Lei Geral de Proteção dos Dados. É um especialista, eu posso falar assim, né, na regulamentação da sua empresa, na implantação da regulamentação da sua empresa, mediante a nova lei da geração, a Lei Geral de Proteção de Dados, que vem agora definitivamente e que tem, né, sanções bem severas, como você já disse, podendo chegar a 50 milhões de reais de multa em caso de, né, danos aí com os dados pessoais. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, agora com Plínio Bacelar Vacina. Arnaldo, eu peço a você a gentileza de abrir esse bloco, por favor. Não, Nogueira, eu vou abrir o bloco, na verdade, com perguntas de ouvinte, né? Deixa eu só encontrar aqui. Ele perguntou sobre como se tornar um bom profissional de proteção de dados, mas sumiu para mim aqui a pergunta que a gente tinha colocado da Edilane em relação a como as empresas, resumindo a pergunta dela, né, só registrando aqui que foi a pergunta que ela colocou, como que as empresas fazem para se adequar? O que na prática, o que as pequenas empresas, as grandes empresas, o que os empresários de campus que estão nos ouvindo, o que eles têm que fazer para se adaptar à Lei Geral de Proteção de Dados a partir de agora? Tá. Não, perfeito. Muito boa a colocação da Edilane, né? A gente pode separar, né, em dois grandes blocos, né? Como foi comentado, a pequena empresa individual, uma empresa que tem 2, 3 funcionários, etc., e que não trata dados pessoais sensíveis. E aqui a gente tem uma separação. Olha que interessante. Ou seja, se o meu negócio, como na área de medicina, por exemplo, na área de saúde em geral, saúde toda, né, desde a área laboratorial, todo o espectro da área de saúde, como eu trato dados pessoais sensíveis, eu devo contratar um profissional especializado para ele fazer a adequação da minha empresa e depois eu posso, desculpem, ter um profissional terceirizado ou interno que faça a manutenção, a gestão. Então, quando nós estamos falando da adequação da empresa, da organização, e eu gosto muito de usar organização, porque nós estamos falando de órgãos públicos, estamos falando de governo de estado, prefeitura, tribunais de conta, a lei vale para todo mundo. A presidência, como a gente estava mencionando aqui no intervalo. Então, qual é o passo inicial? O passo inicial é procurar um profissional de proteção de dados, que chama esse encarregado de dados em português na lei, ou o Data Protection Officer, o DPO, para que ele desenvolva na empresa, junto com a equipe da empresa. É sempre um trabalho a 4 mãos, no sentido de que você não vai substituir a equipe da empresa, você não vai ameaçar emprego de ninguém na empresa, seja da assessoria jurídica ou do TI. Você vai trabalhar junto, você vai unir forças a essas pessoas nesse processo, nesse projeto de adequação. Projeto, começo, meio e fim. Ok, a empresa está adequada. Então, como é que eu faço o meu trabalho, por exemplo, para poder responder isso aí? Há uma auditoria inicial, comparando o que a empresa tem de proteção de dados e o que a lei exige. Olha, então falta isso, falta isso, falta isso, falta isso. Todo o trabalho é desenvolvido junto com o setor de marketing, junto com o setor financeiro, junto com o setor legal, e ao final
desse processo. E de novo, né, é um projeto que numa empresa pequena, ele leva 90, 100 dias. Se vierem prometer, eu tenho lá em casa, né, um anúncio daquele de poste, né, trago a pessoa amada em 3 dias e adequo a LGPD em 24 horas. Olha só, pessoa amada em 3 dias, um carro novo traz, gente. Entendeu? Agora, adequar a empresa, está indo, né? Você gosta, né? Tá, porque adequar a empresa, então, quando fala, por quê? Porque o que se está vendendo como adequação de empresa é você ter 3, 4 documentos. Olha, é uma política de privacidade, é uma políticazinha de cookie, tá? É um termo de consentimento, tal. Não, gente. Tá? Então, uma adequação de uma empresa, você, ao final, você tem 20, 30 produtos, né, na forma de procedimentos internos, na forma de medidas de segurança, que a empresa ela precisa tomar. Tá? Então, a empresa ela deve procurar um profissional. Se for uma empresa muito pequena, pega o checklist que tem lá no site da NPD, e aqui, olha só, que eu não estou jogando contra o meu negócio, não, é que nós estamos falando de uma forma muito ética e transparente aqui do assunto. O importante é que as empresas se adequem. Então, empresas pequenas, vai contratar uma consultoria enorme, não sei o quê. Ela não precisa, a menos que ela trate dados pessoais sensíveis. Então, o consultório médico, ele precisa de medidas de proteção mais sérias. O checklist não atende ele. Empresas maiores, né, desenvolver, junto com esse profissional, um projeto de adequação. E depois, ela fazer a gestão disso aí. Né? Então, essa gestão, isso tudo ela pode fazer de 2 formas, terceirizada, ou ela contratando um profissional para a folha de pagamento dela. Então, eu contrato o profissional, ele vai ser meu colaborador agora, e ele vai ser o responsável por isso. Ou eu vou fazer isso de forma terceirizada. Então, basicamente, são esses os caminhos. Se eu sou uma empresa muito pequena e não trata aqueles dados que nós falamos, né, eu pego o checklist ali, eu faço o acompanhamento, eu estou adequado direitinho. Eu consigo comprovar a minha intenção, consigo comprovar a minha boa-fé. Se eu sou uma empresa maior, eu que trato aqueles dados pessoais sensíveis, né, é importante procurar um profissional certificado nisso aí. Acaba de vazar um dado aqui no Face da Folha FM. E é um dado seu. Tiago Souza, mande um abraço para o entrevistado. Ele foi aspirante a oficial do Exército em 1990, ano em que servimos juntos no 56 Batalhão de Infantaria de Campos. Era o aspirante Clark. E vazou dada dessa aqui, ó. E seguiu o padrão de marcialidade do filme Top Gun, que inspirava os jovens militares daquela época. Aliás, você foi piloto? Fui piloto. Eu me formei, eu me especializei depois de formar na Academia Militar das Agulhas Negras. Eu vim para cá, onde conheci o Tiago, né? Tiago, isso. E depois eu participei de um processo seletivo e fui ser piloto de helicóptero do Exército. E após sair do Exército, fiz aí 20 anos da minha carreira na área da aviação. Então, um grande abraço aí para o Tiago aí, e obrigado aí pela referência gentil aí. Vamos continuando aqui nessa questão de dados e pegando um pouquinho dessas experiências. É o que você está falando. A gente pode terceirizar como pode contratar alguém. Se for falar de terceirização, você, como o nosso entrevistado aqui, tem uma consultoria destinada a isso. Mas para essa sua consultoria hoje, você tem uma experiência pregressa que é justamente um trabalho público junto à Presidência da República. Então eu queria que você contasse para a gente um pouquinho dessa experiência junto à Presidência da República nessa adequação da Lei Geral de Proteção de Dados e como, Renato, que você tem visto as entidades públicas aqui da nossa região. As prefeituras estão se adaptando? A Prefeitura de Campos, por exemplo, já tem algum passo para se adaptar a isso? Como que você vê o panorama aqui? Com a experiência que você tem de Brasília, como que você tem visto nos órgãos públicos aqui da região? Tá. A pergunta é boa, né? Então, eu fui para Brasília em 2020, né, recebi um convite para fazer parte como assessor na Secretaria de Governo. E naquele momento, né, a presidência, a gente comentou aqui no intervalo, ela é composta de 4 ministérios que são
ficam baseados lá no Palácio Planalto, ela estava nesse processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, e aí fica fácil a gente imaginar, né, dentro desses dados pessoais sensíveis, principalmente aqueles ligados à orientação política, o volume de dados que você tem ali. Tá? Então, esse processo, ele no órgão do porte de um ministério, por exemplo, nós estamos falando de um processo de anos para fazer a adequação, até você mapear todos os processos que tratam dados pessoais, etc. Tá? Por analogia, né, pelo que eu tenho acompanhado, a administração pública, não só federal, quanto estadual, municipal, né, e os órgãos legislativos, o poder judiciário, né, eles estão nesse processo. Tá? Experiência com outras prefeituras, né, mostram que esse processo está incipiente ainda. Né? É um processo que está iniciando. Eu não tenho detalhes aqui com relação ao município de Campos, especificamente, o status que nós estamos nesse assunto. Mas o ponto é o seguinte, a lei ela é para todos, seja todos os níveis da administração, legislativo, judiciário e iniciativa privada. Então, ela vale para todo mundo. Né? Durante o tempo na presidência, então, né, eu fiz parte do comitê interno que foi criado para tratar da lei, e durante os 2 anos que eu fiquei lá, eu procurei me certificar, e aí a gente vai responder com isso a pergunta do Alexandre Couto, que ele fez anteriormente, com relação a como é que eu me transformo, como é que eu me formo num bom profissional de proteção de dados. E a minha sugestão aqui, né, o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa lá em 2020 a respeito do que existe de melhor com relação à certificação. Né? A certificadora que eu identifiquei é uma certificadora holandesa chamada Exin, EXIN, com a qual eu não tenho participação, não tenho ação, não tenho nenhum tipo de interesse. Tá? Ela é uma líder nessa formação. Tá? E aí eu fiz várias formações, várias provas, que culminam com você ter um certificado de Data Protection Officer, aquele DPO que a gente comentou. Tá? Então, a minha orientação para o Alexandre é o seguinte: primeiro, ver na internet cursos gratuitos que existem para ter esse primeiro contato com o assunto. E depois, buscar uma empresa certificadora, né, com a melhor reputação possível. Porque assim como uma faculdade, assim como um diploma que a gente tem, ele tem peso diferente, sim, de acordo com o lugar que você estudou, que você se formou. Né. Hoje em dia isso não existe mais, mas lá na década de 80, né, lá no começo da década de 90, quando eu estava terminando a minha graduação, período que eu estudava aqui no Colégio Auxiliadora, você tinha anúncios de emprego no jornal dizendo: procura-se engenheiro, etc., exceto formado pelas faculdades tais. Né? Isso hoje é claro que não existe, é um absurdo, mas isso tinha lá. Né? Embora não esteja mais escrito, a gente sabe que essa percepção ela existe, sim. Quando a gente sabe que um profissional, né, se formou numa universidade, numa faculdade de primeira linha, isso tem um peso, sim, na nossa avaliação. Né? Por analogia, na proteção de dados, não é uma coisa diferente. Ou seja, existe um mercado enorme, existe um volume enorme de profissionais se autodeclarando. Né? Você não precisa ter certificação para exercer a atividade. Não precisa. A autoridade nacional ela não tem a exigência hoje. Mas a certificação ela vai te dar uma metodologia. Ela vai garantir a quem está te contratando que você está falando coisa com coisa, que você entende do dobrado. Você está reduzindo o risco do seu cliente. Porque, ao final, quem fez a adequação, quem fez o processo, ele não assume, ele não é responsável perante a autoridade pelo vazamento de dado. Olha só, o responsável continua sendo o proprietário da empresa. Então, ele é um parceiro, como é o advogado. Se eu tenho uma empresa, eu tenho um advogado, né, tributarista, etc. O advogado vai lá me defender.
Se eu for condenado, não é advogado que vai pagar, não, sou eu. Então, a escolha do meu advogado, ela reduz ou aumenta o meu risco. A escolha do profissional de proteção de dados, ela reduz ou aumenta o seu risco. Acho que o ponto é por aí. Nogueira, eu vou fazer minha última pergunta aqui, e aí fico com você a decisão sobre prosseguir ou concluir. A pauta é extensa, acho que nós vamos ter que remarcar aí com o Renato. Sim, mas durante nossa conversa aqui, desculpa, eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo. Eu sou servidor público municipal em São João da Barra. E como jornalista, você tem, né? As pessoas ficam tentando fiscalizar a sua vida também. Teve um cidadão, se é que pode ser chamado assim, que de má fé entrou no portal da transparência, procurou pelo meu nome, pegou meu contra-cheque, cortou só a parte do salário base e não mostrou tudo, que estava zerado meu contra-cheque, porque eu estava de licença sem vencimento no momento. Mas aí para dizer que eu ganhava da prefeitura aquele valor. E meus dados estavam ali naquele contra-cheque. E a lei de acesso à informação garante isso a todo cidadão, que saiba quanto que cada um recebe, quanto que a prefeitura paga a determinada empresa. Não há um conflito entre essas leis, o acesso à informação que tem que estar no portal da transparência. Contei meu caso só para exemplificar, né? Porque ali meus dados estavam expostos e foi usado de má fé por uma pessoa, enfim, que utilizou ali de uma ferramenta que digamos assim, digna, de uma ferramenta que é imposta por lei, para tentar criar uma situação que foi tentando impor um constrangimento a mim. Mas fora o exemplo pessoal, não há um conflito nesses dados que estão expostos na transparência, e tem que estar, quanto à proteção de dados que a LGPD ela vem colocar aí como regra também? Tá. Uma ótima colocação. O que acontece? A administração pública, ela tem por obrigação, né, por obrigações de transparência, publicar esses dados. O fato de que meu dado ele é de conhecimento público não dá a outra pessoa o direito de coletar ele e tratar ele inadequadamente, e republicar ele, que foi o que foi feito no seu caso. Então, eu vou lá, a simples navegação pelo portal da prefeitura, e eu vou ter acesso aos dados, e como tinha quando eu estava na presidência, não dá direito de você coletar aquele dado e tratar ele, publicar ele, seja no seu blog, etc., pelo simples fato de que que ele já é público. Olha que interessante, ele é público, mas ele continua seu. Entendeu? Meu nome tá lá no Instagram, no Facebook, etc., tem minha foto lá, mas ela continua sendo minha. O fato de que... então, esse é um aspecto interessante, porque o tratamento do dado, que é o que a lei vem proteger, começa com a coleta. Então, ele foi lá, ao coletar o seu dado, ele assumiu responsabilidades, à luz da lei, do tratamento dele. E, no caso, o tratamento dele, no que você está me relatando, foi feito para denegrir o seu nome, para te causar constrangimento, tá certo? Então, é um caso claro, né, que foi contrário à lei, entendeu? Eu não sei se eu... Sim. Mas eu só exemplifiquei o caso, né, para ficar mais didático. Nesse caso foi uma questão pessoal que foi resolvida, até porque não houve constrangimento, porque, como eu disse, estava de licença sem vencimento. Sim. Só exemplificando. Mas como o meu, de todos os outros servidores, estão lá, os dados estão disponíveis. Se não há um conflito, justamente nas legislações. Uma que imponha essa transparência e para isso, coloca os dados de todo mundo ali, e a outra que impõe a proteção a esses mesmos dados, porque de má fé também, uma empresa pode ir lá no banco de dados da prefeitura, digamos assim, eu sou servidor da prefeitura de São João da Barra, e coletar todos os meus dados ali, quanto eu recebo, e aí vem, como no seu caso, a oferta de empréstimo consignado, vem toda aquela informação que está ali disponível em um banco de dados. Ou a prefeitura, de alguma forma, tem que impedir esse filtro. Estou dando um exemplo da prefeitura de São João da Barra, que é o meu, eu falo isso de todos os órgãos públicos que têm ali os dados dos seus servidores. Ou a prefeitura, de alguma forma, teria que ter um filtro
para que essas empresas não pudessem sugar essas informações e utilizá-las ao seu bel prazer aí, da forma que elas julgarem mais pertinente, sobretudo nessas ofertas impertinentes de crédito e de serviços. Isso é um desafio grande, né? Ou seja, esse sombreamento entre essas legislações, principalmente pela LGPD, ser uma legislação tão jovem, tão nova, né? Como que um órgão da administração pública ele vai fazer para cumprir ambas as legislações, né? Então, qual é o bem? É difícil falar qual é o bem maior que está sendo protegido aqui. A transparência da coisa pública ela é essencial para o exercício da democracia, né? Por outro lado, a proteção de dados pessoais, né, ela está defendendo a nossa privacidade, que é algo caro, fundamental à nossa condição de cidadão. Então, isso aí eu não tenho uma resposta para isso, viu? E assim como os casos concretos, eles vão surgindo. Por exemplo, tem uma empresa, né, que é cliente nossa, uma empresa de comunicação grande, ela tem sede em São Paulo, em Brasília. Ela me perguntou assim, Renato, nós queremos fazer um painel, etc., com homenagem ao nosso fundador. Só que ele já faleceu. Como é que a gente faz para pegar um consentimento para usar o nome dele? Né? Então, né, você está entendendo? Então, ali o que existe? Qual vai ser a menção a ele? Vai ser uma menção honrosa ou vai ser uma menção que vai de alguma forma denegrir? Não, vai ser a menção, um elogio e tal. Então a empresa, dentro das bases legais que a LGPD estabelece para tratar os dados, ela tem lá, olha, é um legítimo interesse. É um legítimo interesse da empresa ter no histórico dela, na página dela na internet, a foto com o nome do fundador, entendeu? Então, a gente não pode nunca se afastar do bom senso, né? Eu acho que talvez o ponto aqui, né, seja esse. Se eu quiser, por exemplo, amanhã ou depois, Beto morre, aí eu quero botar ali o nome do estúdio ali, Estúdio Carlos Alberto. Posso colocar? Pode colocar, né? Está autorizado, Carlos Alberto? O ideal é deixar um consentimento. É só lá pedir lá que eu puxo. Bom, mas é sério, é brincando, mas é sério. Aliás, a gráfica aqui tem a nossa gráfica aqui tem o nome de Pereira Júnior. Uma homenagem que o grupo fez ao Pereira Júnior, e claro, a família toda, Pereira Júnior estava aqui presente então, no dia da inauguração desse novo parque gráfico do jornal Folha da Manhã. Agora, Renato, a pergunta do milhão, fala aí, aí vai vazando seus dados, aí no final do programa nós já temos aqui o caso. Um contato para falar com você, ou por e-mail, ou por telefone, qual que você pode divulgar aí, e sem que seja vazamento aqui da nossa parte? Não, tá. O nome da minha empresa, ela chama Wapix, é WAPPIX, e aí a gente tem um site, wapix.com.br. O meu e-mail é renato.clark@wapix.com.br, tá? O escritório aqui, ele fica ali na Vontade da Pátria, 500, no edifício Platino, tá? 1203, tá? Nós temos uma equipe, todos os profissionais que trabalham comigo, eles são certificados pela Exim, e com isso eu posso assegurar a qualidade do trabalho, não só por ter uma linguagem comum, mas por utilizar uma metodologia comprovada. A gente desenvolve projetos também para empresas estrangeiras, por exemplo, que atuem no Porto e que precisem desenvolver o projeto e se relacionar em inglês. Então a gente consegue fazer tudo isso lidando com gerentes, com técnicos de determinadas áreas, onde não tenha muitas pessoas no nível gerencial falam português, o que sem dúvida tem ajudado também bastante esse trabalho. E tem o Instagram da Wapix e as redes sociais. Tá? O trabalho, infelizmente, está indo bem, porque a percepção da necessidade e de que deixou de ser algo que eu tenho a opção de fazer ou não fazer. E, na verdade, o que acontece, gente? Vamos lá. Isso é uma grande manifestação de respeito. Eu, enquanto empresa, enquanto órgão, quando eu estou me adequando, eu estou sinalizando para os meus clientes, eu estou sinalizando para os meus colaboradores, olha, eu te respeito, eu respeito os seus dados,
né? Eu respeito os dados dos seus dependentes que estão aqui no meu banco de dados, né? Então, uma empresa, você tem os dados dos dependentes, você tem os dados dos nossos filhos, né? Então, o bem que está sendo protegido, né, ele vai muito além do cumprimento da lei, né? Ele é uma grande demonstração de respeito com clientes e respeito com colaboradores. Se fosse fechar isso aqui tudo que a gente está falando, qual seria a dica? Coleta o mínimo de dados que você precisa e proteja o máximo. Então, pega só aqueles dados que você precisa para exercer a sua atividade profissional, para entregar o seu serviço e proteja ele ao máximo. Tá? Eu acho que esse é o grande... Bom, Renato, de qualquer maneira, claro, sempre fica aqui a sensação de que a gente precisa conversar mais outras vezes e, evidentemente, que isso vai acontecer. Da nossa parte, extremamente feliz. O conteúdo da sua entrevista foi extremamente produtivo, né? E ao longo do dia as pessoas me pedem muito, sabe, Arnaldo? Igual essa semana teve gente de São João da Barra, teve professor da UENF me pedindo a entrevista, porque às vezes a pessoa ou está em trânsito, ou está dormindo, ou está num horário que não pode assistir, não pode ouvir, não pode... Dá o link do programa de hoje, então tenho certeza que o seu não será diferente, e assim como foi com o professor lá sobre São João da Barra. O Bulhões. Bulhões. Então, sobre o avanço do mar lá. Então, muita gente me pediu. De qualquer maneira, fica aqui, né, esse convite já pré-feito aqui ao senhor, pré-agendado, né, pré-marcado, para a gente só combinar a data, né, para o seu retorno e a gente falar até de um balanço, quem sabe, de como andam as coisas por Campos. Vou postar aqui na página do Face agora o link do seu... Eu esqueci de passar o telefone, né? Tem tá aqui já, ó. O WhatsApp tá aí? Tá ali. Então, beleza. Já postei. Pode, mas por favor, não, pode mas passar. É isso. Então, o telefone, né, é o 22-98808-0633. Tá. E aí, a gente pode esclarecer dúvidas, enfim, agendar consultas formais sobre o assunto. É um tema, de novo, que ele impacta todo mundo que tem uma folha de pagamento, né? Então não precisa ser um grande empregador ou um pequeno, o impacto dele é muito grande. Muito obrigado. Ele está previamente aceito, né? Então, então tá tem legal. Um convite previamente feito e ele está previamente aceito. Um prazer estar com vocês aqui hoje pela manhã. Muito obrigado. Nós que agradecemos, o prazer todo nosso. Arnaldo. Agradecer também ao Renato. A gente vai deixar os comentários do jornal para amanhã, né? Amanhã a gente desdobra aí os assuntos da edição impressa de hoje e resumo da semana. Então, agradecer ao Renato também, como Nogueira, deixar esse convite prévio, que já foi previamente aceito para a próxima entrevista. Mas, Nogueira, antes de fechar o programa, eu queria trazer a informação de noticiário do cenário nacional, né, que a Polícia Federal cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão contra o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e os pastores, chamado pela imprensa nacional de pastores lobistas, Arilton Moura e Gilmar Santos, por suspeitas de crimes na liberação de recursos do Ministério da Educação para prefeituras. Ontem falávamos aqui sobre a eleição com o Bernardo Rossi, que foi nosso entrevistado, e falávamos sobre cenários, né, de eleição e reflexo em pesquisas. A operação da Polícia Federal envolvendo o ministro é um golpe duro nas pretensões à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Não tenha dúvida disso, porque é alguém que foi diretamente ligado a ele. Estou dizendo aqui que Bolsonaro sabia que Bolsonaro estava envolvido? Não, estou falando que é o desgaste que isso acaba trazendo para uma pretensão de campanha à reeleição. Vamos acompanhar os desdobramentos e, fora as questões eleitorais, acima de tudo, é saber se realmente aconteceu esse tipo de crime e punir os responsáveis se ele tiver realmente acontecido. O problema é de Bolsonaro. Quem prometeu entregar um mandato, né, e um governo anticorrupção foi ele. Cabe agora ao eleitor julgar se, de fato,
Mas se a gente for entrar na pauta de corrupção, né? Então, dos dois lados nós temos históricos, então, né? Sim, então, sim. aí fica uma situação o candidato muito Lula delicada. foi preso. Foi preso, né? Então, aliás, teve uma frase essa semana aqui, foi do ex-prefeito de Petrópolis ontem. Ele falou: o Rio já foi muito machucado, né? Já foi muito, o Estado, isso trazendo essa questão de corrupção, né, na política, o Estado do Rio já foi muito machucado, então tá com muito cuidado agora. Tomara que o eleitor também tenha muito cuidado. Neto, bom dia para você, obrigado e até amanhã. Já soube aí que você tem informações que devem ser divulgadas hoje sobre vários temas aí, inclusive da educação, da área da educação, enfim, não vou adiantar nada, deixa você apurar tudo aí e a gente vai se falando ao longo do dia e amanhã de volta aqui no Folha no Ar. Valeu, Nogueira, mais uma vez, obrigado, Renato, obrigado a todos os ouvintes e até amanhã, se Deus quiser. Tá certo, então. Ao Renato Davi Clark, nosso muito obrigado mais uma vez. A gente volta amanhã às 7 horas da manhã. A você, todo o nosso carinho, você que participou, que interagiu aqui conosco, nosso muito obrigado também. E a gente volta amanhã no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição agora com Plínio Bacelar Vacina, uma clínica especializada em vacinas, e laboratório e Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano.